Fala pessoal, o assunto de hoje é um assunto curioso, um assunto bem sério. Vamos falar sobre segurança do Clio ao longo dos anos, né? No vídeo que eu fiz sobre o carro do Marcos, tive um recorde de views lá, um recorde de likes, mas também tive um recorde de dislikes. E eu sei mais ou menos por que vocês deram dislike naquele vídeo. O vídeo cometeu um deslize de publicar um Clio andando a excesso de velocidade na rodovia. Eu poderia dar milhares de desculpas, mas eu não vou dar desculpa, tá? Eu dei uma olhada sobre as estatísticas de acidentes, porque 55% de todos os leitos dos hospitais são ocupados por vítimas de acidente de trânsito. E das vítimas de acidente de trânsito, 1/3 são referentes ao excesso de velocidade, que é a infração mais comum. 60% de todas as infrações são excesso de velocidade, e a principal causa de vítimas fatais é a ingestão de álcool e depois excesso de velocidade. Então, só alguém realmente muito ignorante, que não para pensar nesse fato, não consideraria que excesso de velocidade é um problema muito grave e a gente tem que discutir sério sobre ele, né? Eu parei para pensar bastante sobre esse assunto. O excesso de velocidade é uma coisa que tem muitos fatores. Não é só a conveniência da pessoa chegar antes em algum lugar, mas também é uma questão cultural e que as pessoas também excedem por prazer de exceder a velocidade. Sinceramente, eu não consegui chegar sobre uma conclusão, mas por outro lado, é justamente o assunto do vídeo que eu quero tratar. A conduta do motorista, principalmente, mas tem outro caminho, que é deixar os carros mais seguros. E aí que eu estou falando sobre os testes de colisão do Clio. Eu peguei os Clios mais antigos e comparei com os mais novos para saber se, ao longo dos anos que eles começaram a produzir o Clio aqui no Brasil, ele teve diferença. E eu não consegui notar. Mas aí nessa pesquisa eu descobri que o Clio era 3 estrelas. E se você seguir o mesmo critério, ele continua sendo a mesmo nível de qualidade, tá? Então, qual que é a metodologia do teste da Global Cap? Eles tentam simular uma situação comum de colisão, tá? Então, quando você está andando numa estrada e você vê um obstáculo, você vê que você vai bater, você freia. Então, no momento que você bate, você não está na velocidade que você estava. Então, se você está andando a 100, você vai bater 60. Você estava andando 80, você vai bater 60. Você está andando a 100, você vai bater 80. Então, a velocidade de colisão é sempre um pouco menor, né, que a velocidade máxima. Por isso que o teste deles é assim, é a 64 km por hora. E como você nunca bate de frente a um objeto, você sempre está tentando desviar, você bate com o canto do carro. Então eles pegam 40% da área do carro e batem a 64 km por hora. Essa é a metodologia do teste. Então tanto os primeiros testes da Global Cap quanto os últimos da Latin Cap, né, que na época não existia ainda, foi criado depois. Então esses dois vídeos que vocês vão ver comparando, segue a mesma metodologia. Eu não vi muita diferença. Uma coisa que eu percebi que o cinto de segurança do Clio, do Clio 2, né, ele tem um certo delay ali, ele vai muito para frente, né. Aí o airbag, obviamente, os Clios 2 desde o começo tinham um airbag de série, né. Aqui no Brasil que teve um período que eles ficaram sem, mas eu não vi muita diferença, para falar bem a verdade. O que poderia ter diferença é eles economizar nas soldas, né? Porque solda é energia, obviamente para você soldar você precisa gastar energia, e eles poderiam economizar. E é isso que acontece, que às vezes um projeto que tem uma nota boa na Europa aqui tem uma nota merda, porque eles economizam na hora de executar o projeto. Então o mesmo projeto de carro tem diferenças, tá? O Clio não tem uma nota muito... Não é assim, um carro muito seguro dos padrões de hoje, bem seguro para os padrões da época dele, tá? Agora, finalmente, vamos ver os dois Clios lado a lado, tá? O da esquerda é o Clio 2016, o latino, e o da direita é o europeu, o do ano 2000, o azul e o outro vermelho. Pode ver a batida frontal dos dois, que é praticamente a mesma coisa, mesmo tipo de deformação, tá? Deformação um pouco do teto, que é normal.
O Clio europeu tem o teste lateral, que o Latino não tem, mas ele tem mais ângulos do frontal. E, sinceramente, para mim, quando eu olhei os dois, me pareceu ser um replay, só que um carro azul, outro carro vermelho, tá? Realmente não vi diferença. É isso aí, pessoal. O vídeo de hoje era só isso que queria mostrar e até a próxima.